Olá, queridos, vamos para o episódio 4 da Sabedoria do Guerreiro. Vamos seguir com o estudo do Hagakure e nesse tema de hoje nós vamos estudar quando que o discípulo se qualifica. Então fica conosco até o final e esse é um tema que vai ser muito importante para o teu desenvolvimento, quer seja como discípulo, quer seja como mestre. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos e vamos seguir esse aprofundamento no Hagakure, estudando todos os detalhes que o mestre Yamamoto Tsunetomo vai nos apresentando, como, de acordo com o entendimento dele, qual a forma correta de atuar, de agir, não só em relação ao senhor de uma casa, a um mestre, a um guia, como também em relação ao discípulo, ao aluno, aquele que está ali acompanhando os passos do mestre. Então, textualmente, o mestre Yamamoto Tsunetomo, ele diz o seguinte: um verdadeiro servidor é o maior seguidor do seu mestre, confiando-lhe todos os assuntos, bons ou maus, em deferência abnegada à sua autoridade. 2 ou 3 homens deste calibre garantirão o bem-estar do clã. Mais uma vez, o mestre ele enfatiza a questão da confiança extrema que o discípulo tem que ter em relação ao mestre. Confiar no mestre como confiaria toda a sua existência, a sua vida mesma. Essa confiança, ela começa a criar um conceito que tem no budismo que é chamado de indissociação entre mestre e discípulo, ou unicidade entre mestre e discípulo. Um princípio fundamental do budismo é o da unicidade de mestre e discípulo, Shitei Funi, em japonês. No termo Shitei Funi, Shi significa mestre, Tei, discípulo, e Funi, inseparabilidade ou unicidade. É um conceito que explica que não há distinção entre mestre e discípulo, por mais diferentes que sejam sua personalidade. Além disso, essa relação transcende os limites do tempo e do espaço e constitui a mais elevada e fundamental forma de relacionamento humano. A unicidade entre mestre e discípulo é um conceito muito profundo do budismo esotérico que ensina algo bem interessante. Portanto, o que é essa unicidade entre mestre e discípulo? A partir do momento em que um mestre ele aceita um discípulo como seu, é como se ele depositasse nesse discípulo não só o seu conhecimento, mas também a sua força, a sua energia. Cria um elo, um vínculo de ligação que ele é, aos olhos físicos, isso não é visível, porém internamente isso existe. Energeticamente, esses dois eles estão unidos de tal forma que o mestre ele se faz responsável pelas atitudes do discípulo. E o discípulo deve olhar para o mestre como se estivesse olhando para si mesmo. Isso é unicidade entre mestre e discípulo. Vamos ver mais adiante o que o mestre ele fala. Ele diz o seguinte: no entanto, quando o Senhor decide retirar-se ou morre, depressa lhe viram as costas e insinuam-se junto do seu sucessor. É-me doloroso recordar um comportamento tão repreensível. Homens de estatutos superiores e inferiores, homens inteligentes, homens artísticos, rivalizam todos para exibirem o seu mérito como servos leais, mas mostram-se frouxos e covardes quando se trata de realmente sacrificar as suas vidas perante a calamidade. Trata-se realmente de um comportamento imperdoável. Bom, aqui efetivamente nós entramos no tema desse vídeo, a qualificação do discípulo. Então, o mestre Yamamoto ele descreve muito claramente um procedimento que já havia há centenas de anos atrás
e que, na verdade, isso continua existindo. Por quê? Porque é da natureza do ser humano ser pobre internamente. É da natureza do ser humano não ter valores. Os valores, eles precisam ser cultivados. Então, muitas vezes as pessoas elas agem apenas por interesse, como o mestre fala aqui. E não importa as qualidades que se apresentam, porque ele diz assim: homens de categoria ou de estatuto, ou seja, de hierarquia superior, pode ser que seja um graduado, né? Um faixa preta, segundo, terceiro, quarto grau, quinto grau, não importa a graduação. São homens de graduação superior, de estatuto superior, no sentido de que tem uma graduação, tem um certo nível, né? Então, tanto faz se superior ou inferior. Homens inteligentes, pessoas que têm capacidade de perceber as coisas, de analisar, de raciocinar, de equacionar informações. Homens artísticos, que têm o dom e o talento da arte. Aí ele diz assim: todos esses rivalizam para exibirem o seu mérito como servos leais. Então, no momento em que o mestre ele está presente na escola, no clã, na organização, então ali, obviamente, todas essas pessoas elas vão aparentar como indivíduos leais. Isso é muito comum, né? Muito comum. Vamos dar um exemplo. Um mestre ele tem uma escola. Vamos colocar aqui uma situação hipotética, né? Uma história hipotética, que nada tem que ver com a realidade, aparentemente. Então o mestre ele tem a escola. Nessa escola ele tem um conjunto de instrutores e alunos, pessoas que estão ali muito próximas. Então no momento em que o mestre ele está presente ali, todos aqueles instrutores, toda aquela equipe, aparentemente, externamente, são leais. Se for cumprimentam, como é que está o senhor, aquele respeito, aquela coisa toda. Porém, ao longo da trajetória, muitos eventos podem acontecer. O mestre ele pode desenvolver um outro tipo de projeto, ele pode focar no seu desenvolvimento interno e talvez deixar essa escola durante um tempo para fazer a sua busca espiritual. Nesse momento, o que deveria acontecer? Os discípulos que estão ali cuidando dessa escola, ou que permanecem ali cuidando dessa escola, deveriam ter um sentimento de unicidade entre mestre e discípulo. É essa lealdade extrema que Yamamoto Tsunetomo ele fala no início. Essa lealdade de dizer assim: eu olho para mim mesmo e estou olhando para o mestre. Então, obviamente, eu não vou deixar que a imagem do meu mestre aqui seja de alguma forma deteriorada, negativada. Porém, o que acontece é o oposto. Na ausência do mestre, aí começam os rumores, as críticas, né? As falas contra o mestre. Não porque nos abandonou, porque não está aqui todos os dias, porque está se dedicando à espiritualidade, largou o Kung Fu. Isso são coisas que acontecem. São coisas que estão presentes na história de muitas escolas por aí. Inclusive uma escola muito conhecida em São Paulo, né, onde tem um mestre muito conceituado, um dos introdutores do Kung Fu no Brasil. Ele passou por algo parecido. Em determinado momento da sua trajetória, ele teve que se dedicar a mais outros projetos do que a escola propriamente dita. E ele teve que se ausentar. Isso é normal. Isso é comum na trajetória de um mestre. Pode ser que haja outro mestre que ele passe a sua existência inteira dentro da escola e focado ali apenas na escola. É o caminho desse mestre, mas não precisa ser o caminho de todos. Utilizando aqui a história do Japão feudal, nós vamos encontrar muitos senhores, muitos suzeranos, muitos shoguns, muitos chefes, líderes de casa, que eles não ficavam em uma localidade o tempo inteiro. Eles tinham que se deslocar para outras partes do reino e solucionar outras questões, lidar com outros problemas. Então o que ele ia fazer? Deveria permanecer o tempo inteiro ali na sede da casa? Isso seria praticamente impossível. Ele tinha que resolver outras questões, ou seja, ele tinha que ter uma visão mais ampla. Um senhor que cuida, por exemplo, de uma região de um país,
ou de um país inteiro, ele pode ficar fixo em um determinado lugar? Não pode, ele tem que sair em algum momento. Obviamente, os discípulos que são moralmente inferiores, no momento em que o mestre se retira, é o momento em que esse discípulo deveria se qualificar e demonstrar ali a sua lealdade. Mas o que ocorre é o oposto. Ou seja, na ausência do mestre, ele começa a criticar o mestre. Começa a dizer que o mestre é assim, é assado, é ruim nesse aspecto, naquele outro. E dessa forma descaracteriza, né, essa relação que deveria ser uma relação tão profunda. Vamos ver o que o mestre fala mais aqui. E aí o mestre complementa, ele diz assim, um servidor aparentemente inútil torna-se superior a milhares de homens desse gênero, se tiver decidido a renunciar à sua vida e tornar-se uno com o seu Senhor. Então aí a gente volta àquele outro axioma que está relacionado com a visão da morte que o samurai tem. Ou seja, ele vive como se já tivesse morto, porque a vida dele está dedicada ao serviço. Obviamente, assim como o mestre, ele vai entregar a energia dele, o conhecimento dele, a sabedoria dele para o discípulo. Talvez futuramente entregue a casa dele para o discípulo. Então ele dá tudo. O discípulo, o mínimo que ele poderia dar seria essa lealdade. Muitas pessoas fracassam aí nessas provas, porque muitas pessoas, embora tenham valores extraordinários, se comportem realmente como verdadeiros discípulos socialmente, mas no momento em que a prova se apresenta, no momento em que alguém vem e conta alguma coisa do mestre, quando alguém vem e fala, semeia alguma discórdia, isso acontece muito dentro de relacionamentos. Muitas vezes, isso acontece no Kung Fu. Você já deve ter visto isso por aí, talvez se você é professor já deve ter lidado com essa situação em sua escola. Um instrutor ele começa a se dedicar muito ao treinamento, ele começa a se dedicar muito à família, e a namorada ou a esposa se sente afetada com aquela dedicação extrema que o instrutor está tendo e aquela fidelidade à escola. Ela não pode aceitar aquilo. Então, pode acontecer que essa namorada, essa esposa, essa mulher comece a implantar na cabeça desse instrutor algum sentimento de discórdia em relação à família. Olha, você está sendo explorado, você aqui não é reconhecido, olha que esse mestre não é uma boa pessoa, né? Esse mestre ele deu em cima de mim, ele falou tal coisa. Quer dizer, o objetivo ali é semear uma discórdia, um conflito entre mestre e discípulo. E isso é uma grande prova, porque se o discípulo ele está uno com o mestre, nenhuma interferência externa teria poder. Se surge uma situação como essa, imediatamente nós voltamos à primeira recomendação do mestre Yamamoto. O que ele diz? Um verdadeiro seguidor é o maior um verdadeiro servidor é o maior seguidor do seu mestre. Confia-lhe todos os assuntos, bons ou maus, em deferência abnegada à sua autoridade. Ou seja, se surgir uma situação que é negativa em relação ao mestre, procura o mestre e diz, mestre, se for eu ouvi isso é verdade? Isso aconteceu realmente? Foi dessa forma que as coisas se processaram? Então, isso é um sinal extraordinário de unicidade entre mestre e discípulo. E sem isso, os servidores que estão ali não se tornarão grandes dentro daquela família e não poderão levar adiante essa tradição da melhor forma possível, porque não aprenderam a reconhecer essa unicidade. Então isso é uma chave muito importante. No momento em que você encontrar o seu mestre, toda vez que você olhar para ele, não olhe como uma pessoa à parte de você, diferente. Quando você olhar para o seu mestre, olhe para ele como se fosse você mesmo, como se vocês dois fossem um só ser, uma só pessoa. Quando um discípulo olha para o mestre assim, com esse coração sincero, com esse amor verdadeiro, então as coisas funcionam. Essa relação ela vai prosperar. Porque
Quando o mestre não está, tem uma frase, um ditado esotérico que diz assim: o discípulo se qualifica quando o mestre não está. Então isso é verdade, é uma verdade absoluta. Porque no momento em que o mestre não está, o discípulo ele vai olhar para a casa como dele. Essa é a minha casa, essa é a minha família. Eu vou cuidar disso aqui como meu, porque é meu. Eu e o mestre somos um. Isso é muito bonito. Então, independente de quem você esteja seguindo, quem seja o teu mestre, olhe para ele como você está olhando para si mesmo diante do espelho. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro estudando sobre o caminho do guerreiro.